Olá, pessoal! Bora continuar nosso trabalhinho? Agora eu vou passar para o potinho. Vamos fazer a geleia, tá? Aí depois eu volto aqui no morango de baixo. Para a geleia, nós vamos usar as cores berinjela, vinho, vermelho tomate, vermelho vivo, púrpura e carmim real. O carmim baby, perdão. Carmim Baby, vocês podem estar usando o Candy, púrpura, vermelho vivo e tomate padrão, vinho também é da Acrylex, o berinjela é da Acrylex também, tá? Lembrando sempre que fica na descrição lá no início do projetinho, tá bom? Vamos lá. Aqui, onde eu esbocei essas partes... Essas partes mais claras são os pontos de reflexo do meu trabalho, tá bom? Então é uma parte um pouquinho mais iluminada, onde eu vou usar um pouquinho do Carmim Baby, tá bom? E vou iniciar aqui pela parte escura, no vinho e no berinjela, onde tem um ponto mais forte de sombra, tá? Que tá atrás do nosso moranguinho. Então vamos pôr em prática. Vou colocar meu pratinho aqui em cima. Não dá, vou pôr pra cá, pra lá, Maria. Acho que aqui dá. Vamos lá. Vou pegar o vinho. Tô usando o pincel número 4, aparadinho da 151 da Tigre, tá? Então vem o vinho, tomando bastante cuidado, porque o nosso morango já está pronto, né? Não posso contornar ele todo para trocar de tinta. Aí eu já venho com o púrpura. Já vou mesclando no púrpura. Um pouco mais de púrpura. Volto no vinho novamente. Chego bem próximo ao morango, porque a gente vai dar acabamento nele aqui depois. Continuo no vinho. Aqui. Vamos de púrpura. O púrpura, quando eu passo, eu venho um pouco sobre o vinho, tá? Para mesclar os dois tons aqui. Púrpura novamente. Chego bem perto do morango, eu não quero uma fresta aqui. Já pego um pouquinho do berinjela e venho manchando essa parte. A ideia é que ele fique marcadinho mesmo, para simbolizar a parte mais clara, mais escura da própria polpa da geleia, tá? Não só como sombra, e sim como a coloração ali da polpa que tá dentro do vidro. Volto no púrpura. Preenchendo bem aqui no púrpura. Pego um pouco do vinho. Sempre suavizando a borda aqui para não dar emenda, tá? Ó, terminar assim bem suave. Vou entrando aqui próximo dessa mescla. Já venho no púrpura junto. Aqui é um cordão, tá? Não é a borda do nosso vidro. É um cordão. Um pouquinho mais de vinho. Gente, quando eu pego vinho, ó, é muito pouquinho na ponta do pincel, ó. Tá? Então, é bem pouquinho. Não vai ficar muito, muito escuro, tá? Púrpura. Mais um pouco de púrpura. Por enquanto, tô usando só esses dois tons, tá? Mais um pouquinho de vinho. Pode estar usando um pincel menor, caso tenha insegurança aqui nesse recortezinho. Pra fazer bem com calma, tá? Aqui em cima também, mais um pouquinho do vinho. E dá-lhe púrpura. Aqui já vou trabalhar um pouco do tomate junto.
Já vou entrar um pouquinho aqui. Aqui vou dar uma quebradinha. Mais um pouco do tomate lá na bordinha. Vou até arrumar um pouquinho aqui pra melhorar a minha mão. Bem na bordinha. Vou até encostar ali na tirinha. Aí eu venho com esse tomate fazendo algumas nuances, algumas manchas aqui. Vou passando e vou depositando, ó. Sem suavizar muito, tá? Volto no púrpura novamente, aqui bem próximo da cordinha. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho de vinho. Eu não esfrego muito, tá? E nem pego muito vinho. Aqui vou dar uma quebradinha. Uma suavizada, né? Em direção à sombra. Mais um tiquinho de vinho. Já venho o carmim real. Para simbolizar essa luz aqui, que ele vem ali da nossa esquerda, né? Mais um pouquinho do carmim real. Aí ele tem um pouquinho, suaviza um pouquinho para cima aqui, ó. Bem pouquinho na pontinha do pincel, tá? Aqui. Vou pegar quase nada de tomate, vou passar junto aqui, porque eu senti que ficou uma falha aqui no tecido. Não preencheu bem, ó. Então, vou lá, vou tirar um pouco da marca. Vou pegar de novo o Carmim Baby. Ó. Mais um pouquinho. Olha a quantia que eu pego, gente. É muito pouquinho, tá? É melhor a gente ter que ficar voltando e colocando mais do que colocar um monte e ficar uma pintura pesada. Sem relevo, sem exagero, tá? Eu já venho aqui. Aí ele tem... Vou pegar um pincel menorzinho. Antes eu vou fazer uma luzinha aqui na borda. Agora eu vou passar dos dois lados lá no pratinho, com o pincel em pé. Vou fazer um traçadinho aqui. Vou pegar um pincel menor. Esse é o número 2 da 421. Vou pegar o Carmim Baby, vou passar dos dois lados lá no meu pratinho. E venho, ó, da forma que ele veio aqui nessa bordinha, ele faz um leve contorninho lá atrás. Aí ele tem de novo vindo daqui, ó. E faz o cerco. Aqui de novo, passo lá no meu pratinho. Essa parte que a gente tá fazendo com rosa, depois a gente vai usar um pouquinho do branco, quando o vidro já estiver pronto. Aqui é só um reflexo. Deixa mais marcadinho, pego mais um pouquinho lá no pratinho. Tudo bem pouco, tá? Aqui, pronto. Ali já ficou marcadinho. Essa parte eu não posso forçar muito para fazer a luz, porque ele ainda vem o vidro aqui, tá? Ele não para por aqui. Vou jogar o restinho da luz aqui no centro. Vou lavar o meu pincel, tá? Para sair do tom claro ali e dar continuidade no trabalhinho. Vamos lá, vou voltar novamente com o vinho agora.
bem nesse cantinho aqui, que tá bem escuro no meu trabalhinho. Mais um pouquinho do vinho. Subo um pouquinho aqui no cantinho e dou uma inclinadinha para dentro. Ó. Pego púrpura, desço um pouquinho nessa região, levo um pouco do púrpura lá para o vinho, para que ele não fique muito escuro. Puxo um pouquinho aqui. E sempre observar a peça que vocês vão fazer antes de iniciar, né? Eu, para fazer esse trabalhinho aqui, eu vi uma foto, né? Me baseei numa foto real de geleia, para ver, estudar onde vai a luz, onde vai a sombra, que cor que combina em cada ponto, com qual cor eu usando eu vou chegar naquela composição. Vocês vão estar acompanhando a foto do meu trabalho como referência, tá? Peguei um pouco do vermelho vivo agora. Aqui nesse meio, vou mesclar o vermelho vivo. Pego um pouco do púrpura para que ele não fique puro, vou trabalhando junto a ele. Venho aqui no meio desse brilhinho com que sobrou do púrpura. Mais um pouquinho do vermelho vivo. Levo um pouquinho para manchar lá a pintura do vizinho. Tomate. Pego o vinho, venho de umas manchadinhas aqui no meio, porque alguns pontos lá da geleia tá mais escuro, né? Então, a gente precisa vir para deixar essas nuances aqui. Quando apurou lá o morango, algumas partes ficou mais clarinha, outras mais escuras. Então, dessa forma, a gente deixa um trabalho um pouco mais natural. Só um minutinho. Esqueci de colocar aqui o pontinho para eu ouvir, para ver se tá tudo em ordem. Só vou ver aqui. Prontinho. Aí a gente deixa essas manchinhas que fica com um aspecto um pouco mais natural, tá bom? Volto no púrpura novamente aqui embaixo. Um pouco mais do vinho. Mais um pouquinho do vinho. Vou pegar o tomate de um lado só do pincel, o lado da tinta voltada para dentro da minha mão, e vou fazer a bordinha, ó. Pronto, agora eu vou pegar um pouquinho do carmim real e venho aqui, que ele tem uma luzinha aqui. É o carmim baby, tá, pessoal? Perdão, o carmim real, ele é um roxo bem escuro. E como eu tava pintando nesse tema aqui, nós vamos usar o carmim real também. Por isso que eu tô confundindo, mas é carmim baby, tá? Por favor. Se eu repetir de novo, vocês já desconsiderem. Ó. Vamos lá. Pegar um pouquinho do berinjela e venho aqui atrás. Já vou estender um pouco para a parte de cima. Pronto, aqui a mistura da nossa geleia, tá? Bem preenchidinha. Vou usar um pouco mais do tomate só para preencher melhor a trama do tecido, ó. Aí eu venho com o púrpura agora, aqui bem próximo da cordinha, ó. Mais um pouquinho do púrpura. Um pouquinho do vinho.
Mais um pouquinho do tomate para dar coloração. Aqui eu vou quebrar um pouco o tom. Venho sujando ele para poder vir com o Carmim Baby. Ó, agora eu falei certinho. Passei o Carmim Baby lá no pratinho. E venho aqui, fazendo uma nuance de luz. Aqui também ele tem um pouquinho de luz. Gente, eu tô usando esse pincel porque eu já tenho o hábito de usar ele para fazer esses detalhes, mas eu peço, por favor, que vocês troquem de pincel, peguem um menor para fazer esses recortinhos, tá bom? Agora eu vou limpar meu pincel no paninho, bem limpinho. Venho aqui, dou uma tiradinha da marca, ó, pra ficar mais naturalzinho. E vou trocar de pincel. Venho com o número 2 da 421, vou pegar o Carmim Baby, vou passar lá no pratinho, ó. E vou passar bem de leve aqui. Essa parte que eu tô clareando aqui, gente, ele é do vidro, tá? Ele já não é nem da geleia. Mas eu tô deixando o esboço aqui pra não ter que trabalhar tanta tinta sobre a geleia depois. Então, é uma forma de fazer a transparência um pouco mais fácil. Ó, sujei dos dois lados. Vou vir bem pezinho no Carmim Baby, tá? Só uma sujeirinha aqui. Bem pezinho. Esfreguei, tá? Os dois ladinhos sujos, bem pouquinha tinta. Pronto. Aí agora, até aqui é cordão, aqui continua sendo a geleia, tá? Deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui é a boca do potinho. E aqui é o cordão, ó. Ó. Vamos fazer essa parte agora. Vou pegar o vinho. E venho já bem atrás aqui. Venho com púrpura. Mais um pouquinho do vinho. A tinta tá de um lado só, voltadinha para baixo. Mais um pouco ainda do vinho. Vamos no púrpura. Vou deixar aquela frestinha ali, que é do nosso vidro. Vou trabalhar o vermelho tomate, peguei a tinta, virei pra cima. Eu tô usando as cores do vidro para compor aqui a borda as cores da geleia para fazer a borda do vidro, tá? Peguei um pouco do berinjela agora e vou dar uma puxadinha para cima. Fazer umas marcaçõezinhas aqui no vidro, tá?
um pouquinho de nada do vermelho vivo. Que eu já deixo aquela bordinha que é da rosca, né? Do vidro, para quando eu vier fazer o vidro. Vou pegar um pouquinho do Carmim Baby, bem pouquinho. Para fazer aquela parte da rosca do vidro. Mas é muito pouco, tá, gente? Vocês podem estar trocando de pincel para fazer, fica bem mais fácil. Vamos lavar o pincel. Agora eu vou terminar a geleinha ali. Vinho. Dessa forma, gente, vocês vão conseguir com muita facilidade. Vocês viram que eu não preencho tudo para depois achar o risco, né? Eu vou respeitando o risco aqui, usando as cores da geleia como luz e sombra. Agora eu venho o vinho, vou manchando, ó, toda a bordinha aqui onde eu vou fazer a boca do vidro, ó. Vou pegar um pouquinho do tomate. Vou lá na bordinha. Aqui é um pedaço do morango que tá atrás e um pedaço da geleia, ó. Como o vidro é transparente, ele pegou um pedaço do morango ali. Vou pegar um pouco do vermelho vivo. Mais um pouquinho do vermelho vivo. Não vou esfregar muito, vou meio que depositar, tá? Dando apertõezinhos nele. Tô pegando na pontinha do pincel, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, é bem no cantinho, ó. Tá? Acho que aqui dá pra ver melhor. Ó, bem pouquinho. Toda a sombra, tudo que eu fiz aqui foi dessa forma. Pronto, olha. Toda a parte do vidro esboçada, tá? Aqui tá a transparência, pegando o jogo de cores lá do nosso fundo. E aqui tá o esboço da boca da nossa geleia. Vou pegar um pouquinho do Carmim Baby, vou passar lá no pratinho. E vou fazer aqui, vou simbolizar uns brilhos aqui dentro, ó. Porque a geleinha, ela é refletiva, né? Então... ó. Pronto. Vou dar mais uma clareadinha aqui, onde vai a rosca depois. Aqui é a espessura do vidro. Tô usando o Carmim Baby ainda, não usei branco aqui em momento algum, tá, gente? Bem devagarzinho que vai. Tenta tá passadinho dos dois lados do pincel, tá bom? Lá no canto da esquerda. Peguei mais um tiquinho.
vai bem aos poucos na bordinha, tá? Bem devagarzinho, peguei mais um pouquinho. Também, quem não tiver esse aqui, também é mais um detalhe que pode ser feito no filete, não tem problema. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a espessura nesse canto. Vou lavar meu pincel. Vou pôr aqui um pouquinho de berinjela no cantinho, ó. Pronto. Aí. Agora eu vou bater o secador, porque ele vai aparecer algumas falhas, para eu já fazer aqui o cordãozinho, tá? Vou colocar aqui, vou fazer um pouquinho de barulho, tá bom? Enquanto termina de secar lá, eu vou adiantar o morango aqui para aproveitar que eu tô com as cores dele, tá? Vou usar o Salmon Baby novamente, vermelho tomate e vermelho vivo. Essa parte de cima eu já dei uma esboçadinha, daí eu vou terminar ela, ó. Eu peguei um pouquinho do tomate, vim hidratando aqui o meio, porque conforme a pintura seca, ela tende a dar uma sumidinha, né? Então eu venho, ó, um pouco do vermelho vivo, um pouco do tomate, ó. Usando as duas cores. E em rainhos, assim, ó. Vocês vão fazer puxandinho pro miolo. Um pouco do vermelho vivo. Vai intercalando as duas cores. Ah, mas já ter feito toda a luz ali. E agora vem pra fazer isso. É em cima dessa base, com esse tom, que a gente consegue o efeito, tá? É assim mesmo. Peguei um pouquinho do vinho, esfreguei ali no pratinho e dei uma acentuada aqui em cima, ó. Mais um pouquinho de vinho. Vou só dando umas encostadinhas no pincel nesses pontinhos. Lá em cima já era um pouquinho do vinho. Mais um pouquinho do vermelho vivo. Agora eu pego o Salmon Baby, passo no pratinho do mesmo jeito, ó. Passo para ele quebrar um pouco o tom dele. E venho puxandinho, bem de levinho, ó. Eu vou colocar para depois puxar. Ó, agora eu viro para dentro da minha mão, mesma coisa que a gente fez da outra vez, ó. Vem batendo irregular aqui na borda. Ó. Aqui eu já havia posto, vou dando uma puxadinha. Vou limpar no meu paninho e vou puxando. E não é nele todo, alguns lugarzinhos a gente põe, outros lugarzinhos não. Ah, mas qual a diferença? Por que que é feito assim? A polpa, ela reflete luz, ela tá úmida, tá com um brilho, né, de umidade, suculenta. Então, é algum pontinho que ela refletiu e outras não. Ela é bem suculenta.
vou dar umas batidinhas, que o morango tende a ter essa partinha de dentro mais branca, né? Lembrando que eu não usei branco aqui em momento algum, esse aqui é o Salmon Baby. Pronto. Agora eu vou misturar lá o vermelho tomate, ó. Vermelho tomate, o Salmon Baby, os doisinhos aqui. Ó, ele vai dar um tom meio goiaba, mais alaranjadinho. Vou virar pra dentro da minha mão. Deixa eu tirar o pratinho daqui. Ó, vou virar pra dentro da minha mão. E vou fazer essa bordinha aqui. Vou dar só umas encostadinhas, ó. Dá uma puxadinha de leve. Em alguns pontos aqui onde não foi o branco, eu vou jogar também. Pronto. Agora vamos dar um acabamentozinho aqui no de baixo. Venho com o vermelho vivo, ó. Do mesmo jeito que nós fizemos lá no grandão, nos maiores, né, os que estão inteiros. Ó, venho, dou uma hidratadinha para ele ficar mais vivo. Não invado a sombra ali, tá? Pego o Salmon Baby no cantinho do pincel, ó. O ladinho que tá a tinta eu venho bem embaixo da sementinha, a tinta viradinha pra cima. Vou limpar no meu paninho. Mais um pouquinho. A gente vai fazendo aqui a cavidade da sementinha. Vou pegar mais um pouquinho do vermelho vivo, porque ficou muito branco, eu não quero. Então, eu venho com vermelho vivo e controlo aqui o tom que eu quero, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho do Salmon Baby e vou jogar aqui no cantinho. Pronto. Chega, Maria, de enfeitar. Vamos fazer o cordãozinho ali, tá? Vou fechar essas tintas, que o morango definitivamente acabou. Tudo mentira, falta um detalhinho ali da semente. Queridinho, empresta panela pra mãe? Ó, é a mesma coisa que eu expliquei lá. Se vocês não usam a marca True Colors, pode misturar amarelo canário com marfim. Aqui, eu gostaria que usasse amarelo canário com marfim mesmo, ou amarelo canário com branco, para dar esse tomzinho, assim, bem clarinho. Quem não tiver, da True Colors, né? Ó, e vai dar uma puxadinha. Porque eu preciso dele bem vivo para eu poder tirar o excesso aqui e ele continuar aparecendo. Aqui é os rainhos que sai a sementinha da borda e fica uma marcaçãozinha aqui. Pronto. Vou lavar lá no meu pincel. Vou pegar um pincelzinho vermelho. Esse aqui que ficou mais grossinho eu posso tirar um pouquinho, pra ele ficar mais naturalzinho, ó. Olha lá.
Aí já fica bem naturalzinho. Essa parte ela encerrou, tá? Eu vou aqui pra tirinha. Vou pegar, vou fechar essas tintas aqui primeiro. Ai, 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 quase ramei. Deixa eu fechar aqui pra não fazer bagunça. Já quase, ó. Vou pegar aqui a misturinha branca. Vocês sabem que já tem, né? Vocês devem ter assistido já a receitinha lá, né? Que eu postei pra vocês. Que é o branco mais diluidinho. Vou usar ele e vou usar o cinza chumbo. Ó. Deixa eu pegar um lápis pra definir aqui. Pronto. Vou pegar o cinza chumbo primeiro, de um lado só do pincel, tinta viradinha pra cima. Eu vou marcar aqui os risquinhos para não perder o formato. Para quem tem facilidade de visualizar o desenho, pode preencher inteiro, tá? E vir fazendo a sombrinha depois, fazer os risquinhos, tá? Mas como aqui vai ter gente que vai fazer e não sabe desenhar, então eu vou estar fazendo dessa forma, que é mais fácil, tá? E a vantagem também é que a pintura fica mais viva. Se você faz a base da misturinha, automaticamente o cinza vai dissolver, não é? Então, aqui eu vou virar a tinta pra cima. Fica mais vivo. Esse aqui chama-se encontro de cor. A gente inicia ali com a sombra e vai suavizando em direção à luz. Encontra a luz ali na metade do caminho e já encerra o trabalho, ó. Peguei a misturinha branca de um lado só. E vamos fazendo a bordinha, ó. Tudo aqui. A tinta tá de um lado só, viradinho pra baixo, tá? Mais um pouquinho. Eu estou com o pincel número 4, tá? Quase tudo aqui eu fiz com o número 4, porque não dá para usar um pincel muito grande num espaço pequeno, né? Borra. Depois vocês vão perder tempo para ficar consertando, não compensa. Aí estamos finalizando aqui de fazer a base, né, da tirinha. Eu optei por fazer essa tirinha aqui em branco, né, e não de sisal, para iluminar já, para ganhar vida e luz aqui no trabalho. Mas o original ele é marronzinho, é de sisal. Mas como já tem cestaria, a cor do fundo e tudo mais, eu usei esse. Na foto que eu vi. Agora aqui eu já vou preencher a misturinha branca lá na ponta. Viro pra cima. Aí a gente deixa secar quando chega nessa fase aqui, depois a gente volta para retocar com o branco e caso necessário a gente faz uma sombrinha. Retoca a sombra, né?
Antes disso, eu só vou contornar a bordinha ali com um pouquinho do cinza chumbo. Tô usando o pincel 421, número 6 agora, tá? Tinta de um lado só do pincel, o lado da tinta voltado para dentro da minha mão. Peguei novamente de um lado só, virei para cima. Aqui na pontinha também, ó, virei para baixo e só carimbei. Ele deu o tamanho certinho, ó. Agora também virado para cima, contorno a bordinha. Viro para baixo. Aqui de novo, ó. Só carimbei. Vou lavar meu pincel. E vou para onde? Para onde? Vou para a folha aqui da nossa orquídea. Depois eu vou ali no pão. Aí, deu. Vou fechar aqui a minha tinta. Para a folha, nós vamos usar o verde pântano da True Colors, que vocês podem estar usando o verde pinheiro da Acrylex. O verde grama, independente de marca, tá? Tô usando a True Colors, mas os dois da Acrylex também é do mesmo tomzinho. E o verde pântano da Acrylex. Aí, ficou boa a posição agora. Vendo o pincel. Vou usar um número 8, da 151 aparadinho, tá? Vamos iniciar aqui, eu já vou explicar para vocês. Foi exatamente a mesma coisa que eu vou fazer para cá, como é repetição, eu deixei adiantado, tá? Eu vim na sombra com o verde pântano da True Colors e fui encontrando com o verde grama. Depois acentuei no verde pântano, mesma coisa daqui. E usei também de luz, que eu não abri aqui, o verde soft da Acrylex, ó. Tá bom? Que pode ser o pastel da True Colors. Vamos lá, então vou pegar na pontinha do pincel, tá? No verde pântano, deixa eu puxar aqui para eu poder mostrar as tintas. Venho bem na entradinha aqui. Venho e faço primeiro de tudo essa fendinha, ó. Para fazer essa fendinha, é bem legal que vocês peguem a tinta, ó, dos dois lados do pincel, ó. Passa dos dois lados, tá? Só um minutinho, pessoal, vou tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Continuo no meu verde pântano. Aí, eu já preciso continuar no grama aqui, ó. Eu não posso dar sequência do lado de cada pétala. Eu já preciso vir o grama e entrar aqui. Venho bem próximo a essa fendinha aqui. Aqui também.
Já vou pro outro lado. A outra folha, ela era totalmente escura. Essa, ela tem uma pontinha um pouco mais clara, então eu pego o verde soft e venho aqui na pontinha, ó. Ela é uma folhinha que ela está mais novinha, ó. Ela não tinha essa mescla. Vou pegando aos poucos, tá? Então, a primeira lá tá mais simples. É só preencher da forma que eu mostrei ali no início. Os dois lados da folha vai ser igual daí. Mais um pouquinho. Vocês viram que eu pego pouca tinta? Daí toda hora eu tô voltando. Porque a gente vai fixando no tecido aos poucos. Para que vocês não manchem o trabalhinho, ó. Aqui eu vou seguindo o formatinho, nada de movimento circular, tá? E é tudo na pontinha, não tá pegando de um lado só. Mais um pouquinho. Nem pegou, Maria. Ó a quantia, que é bem pouquinho, ó. Toda hora eu volto na tinta. Assim eu chego lá no tom que eu quero. E vai fixando também a tinta no tecido, evitando assim aquelas falhas, aqueles pontinhos que ficam em branco no tecido, né? Já voltei no grama. Já venho no verde pântano. Acompanho bem aqui o formatinho da pétala. Eu vi um defeito aqui, eu vou consertar agora, porque eu não aguento. Queridinha, mãe, não deu café pra você, né? Ah, não, tá aqui. Nós usamos o café aqui no fundo e eu vi uma falha aqui, então já vou pegar ele. Então depois a gente procura, nossa, onde que era aquela falha? A gente não encontra. Ó, ele ficou um defeitinho aqui. Pronto. Depois que pintasse a flor ali, ele ia ficar muito evidente. Aí eu vou pegar um pouco do verde pântano lá da Acrylex, vou passar no pratinho, que eu não quero ele muito forte. Venho bem pouquinho aqui no lugar da sombra, ó, bem delicado o verde pântano da Acrylex, porque ele é bem escuro, tá? Aqui também, porque ele deu uma vergadinha. Pronto. Vou lavar meu pincel. Chegou nesse estágio, ele tem que secar. Agora nós vamos fazer a luz seca da de cima, que já tá no ponto, ó. Vou pegar aqui um pituá pequeno. Ó, vou pegar um pituá que ele já tá mais gasto. Se vocês tiverem esse que tá mais gasto, ótimo. Se não tiver, vocês usam o que vocês têm. Esse aqui é um número 6 da 803 da Tigre. Ó, vou pegar, vou esfregar no pratinho. Ó, esfrega até quase não ter mais, ó. E mesmo assim eu venho aqui na mão pra ter certeza que não tem muito. Venho bem de levinho nessa região aqui do meio, ó. Sem forçar, gente, bem de levinho, ó. A outra vai estar fazendo a mesma coisa, ó. Só que o trabalho vai ter que estar seco. Vamos fazer de conta que vai estar seco, ó, pra gente não precisar voltar mais nele. Vocês vão estar fazendo isso, tá? Só que vocês deixem secar pra ela ficar mais viva, ó. Ela fica mais viva quando a gente deixa secar.
Daí já ficou, não precisa voltar nela mais, tá? Vou lavar esse pincel. Vou fazer o galinho dessa flor aqui, aproveitar a posição que tá aqui. Cadê? Aqui. Vou pegar um pincelzinho número 4, da 421, ó, aparadinho. Vou pegar o verde pântano da True Colors, lá no início, ó. Vou preencher bem aqui no início. Vou pegar o mesmo verde, o verde grama, tá? Mesmos tons lá da nossa folhinha. Mais um pouquinho do pântano. É muito importante que vocês gravem que é o pântano da True Colors. O da Acrylex a gente usou para dar uma leve acentuada na sombra. Ele é muito escuro. No grama. Aí aqui eu sempre gosto de vir com a sujeirinha, ó, e jogar um pouquinho da cor dele na flor. Mais um pouquinho do pântano. Para harmonizar ali os dois tons. Vou pegar lá o verde soft. Passei no pratinho, tá na pontinha do pincel bem pouquinho e vou jogar um brilhinho aqui no meio, ó. Coloco e puxo pra minha mão, puxo pra cima, ó. Certo? Ficou pronto o galinho ali. Vou lavar meu pincel. Vamos ver quanto tempo. Ah, dá pra trabalhar um pouquinho da flor aqui agora. Vou fechar essas tintas aqui. Vamos trabalhar um pouquinho da orquídea. Só tô fechando as tintas, pessoal. Um minutinho. Para orquídea, nós vamos usar Salmon Baby. Eu uso muito Salmon Baby. Para mim, ele é um coringa. Uso, eu acho que até mais do que a tinta branca. Uso demais. Cadê? Ué. Ah, tá aqui atrás. Ó, vou usar a cor castanho da True Colors. Quem não tiver esse daqui, da Acrylex não tem nenhum tom que se aproxima, tá? Vocês podem estar usando o Cappuccino. Ele é totalmente diferente o tom, mas pelo teste que eu fiz aqui, ele vai dar uma nuance bem legal com essa combinação que eu vou passar, tá? Então, o castanho da True Colors, vocês podem estar usando o Cappuccino da Acrylex. Areia, que é da Acrylex mesmo. E o carmim real, que pode ser o uva da Acrylex. Em alguns pontos eu vou usar um pouquinho de berinjela, tá? Berinjela é o da Acrylex mesmo. Vamos lá. E a tinta branca. Branco, branco. Vou lavar meu pincel. Volto novamente com o número 4 agora, tá? Aparadinho, ó. Um pincel menor para ter mais controle.
E venho na parte mais embutidinha aqui, eu vou trabalhar o areia. Essa parte, vou passar o lápis. Pronto. Essa parte mais embutidinha, eu vou usar o areia. Aí, bem próximo aqui, eu já venho direto no carmim real. Por isso que eu tava falando carmim real aquela hora, porque eu tinha acabado de fazer. Eu já vou mostrar aqui pra vocês, antes de continuar. Ó, essa daqui eu já fiz, é os mesmos tons. Então, como são pétalas parecidas, eu já adiantei, ó, é tudo igualzinho. Aí tem o miolo que tá virado ao contrário aqui. Ali nós vamos pegar o miolo aberto, tá? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá. Então, o carmim real. É sempre válido lembrar que para todos os tons nós temos lá as alterações para vocês fazerem o uso da Acrylex, tá? Olhem lá na primeira página. Ó, já vou pegando um pouquinho do areia. Pego a areia, vou aqui ao lado. Vamos preenchendo todo esse espacinho aqui no areia. Vou pegar o Salmon Baby de um lado só do pincel, voltado lá pra cestaria. Olha lá, a Maria passou tinta vermelha aqui. Deixa eu ver se tá embaixo do pratinho. Não. Ela é. Ó, vamos preenchendo. Aí já vem o Salmon Baby. Um pouco do branco de um lado só do pincel, virado para a esquerda. Faço a bordinha bem certinho. Sempre viro o lado da tinta para onde vocês querem o contorno, para ficar um acabamento bem legal. Vai até ficar bem certinha a bordinha. Ó. Suaviza, volto no Salmon Baby. Já venho no areia. Tô pegando sempre na pontinha do pincel quando é no meio. Pego de um lado só quando é a borda. E o lado que tá a tinta, eu viro pro lado que eu quero o contorno, onde eu quero a bordinha. No caso aqui, eu virei pra esquerda. Pego um pouquinho lá do carmim real, a pontinha, esfreguei no pratinho, tirei o excesso e vim aqui. Pego areia e finalizo aqui. A pontinha do pincel, aqui nem peguei de um lado só. Peguei mais um pouquinho do carmim real lá no pratinho, esfreguei bem. Deixando bem forte esse lado. Mais um pouquinho. Vou esfregar lá no pratinho.
e venho embaixo aqui da pétala lateral. Vou jogar um tomzinho aqui de leve, pra ela dar um movimentozinho. Aí, o castanho a gente usa bem pouco, ó. Pego ele, esfrego bem lá no pratinho, é só pra dar uma envelhecida na pétala, ó. Por isso ele pode ser substituído tranquilo pelo cappuccino, tá? Que é só pra dar uma quebrada mesmo no tom. Pra dar uma envelhecida na pétala. Aí nós vamos pegar um pouquinho de berinjela, vamos esfregar lá no pratinho e vem fazendo a profundidade. Só que não alonga muito para não estragar esse envelhecido que nós acabamos de fazer, tá? É mais para dar profundidade mesmo. Vou limpar no meu paninho. Vou tirar a marca aqui em movimento circular, porque eu não quero que ele estenda. Agora eu puxo. Vou pegar mais um pouquinho do areia aqui no meio. Então, sempre que vocês estiverem preenchendo, se vocês enxergarem alguma falha, mesmo que eu já tenha feito toda a composição, pega o tom da base ali e já conserta. Peguei a salmão bebê de um lado só, voltado para dentro da minha mão, o lado da tinta. Contorno e suavizo nessa parte mais clara, ó. De um lado só, viradinho pra cima, só vou arrumar essa pontinha aqui. Voltei pra minha mão novamente, o lado da tinta. E arrumei esse biquinho aqui. Ilumino aqui próximo essa fenda, essa parte que ela abaixou, né? Ela veio aqui levantada, abaixou e levantou. Pego mais um pouquinho do branco. Ó, a tinta tá de um lado só, virada pra esquerda. Pronto. Vamos para essa aqui da ponta agora. Já venho direto lá no carmim real, bem na partinha de baixo. Fazer movimento circular, porque eu quero ter certeza que ele vai fixar bem aqui. Vou pegar um pouquinho do castanho, vou esfregar lá no pratinho e vou puxar junto. Essa eu quero uma pétala um pouco mais escura, por isso que eu já tô trabalhando os dois e não coloquei o areia ainda, tá? Aí eu venho areia. Preencho bem generoso o areia. Não cheguei na bordinha, que eu vou clarear essa bordinha, que ela já tá bem pra fora, né? Vou novamente no areia. Ainda não usei o carmim o salmão bebê, tá? Vou lavar meu pincel agora. Pego o salmão baby de um lado só do pincel. O ladinho da tinta voltado para baixo aqui. E vou fazer a bordinha. Pega mais uma vez o salmão baby, ó, o ladinho da tinta tá assim. Eu venho e direciono aqui na bordinha.
Venho próximo aqui esse risquinho, deixo mais claro. Pego o Salmon Baby que joguei lá no pratinho, mais uma vez. Tinta tá voltadinha para cima. Agora tá viradinho para dentro da minha mão, o lado da tinta. E faço a nossa bordinha. Vou tirar um pouquinho aqui, que eu encostei um pouquinho no verde. Aí. E puxo para dentro. Uso a largurinha do pincel para avançar aqui. Não encosto lá em cima, na pétala de cima. Não levo ela até lá. Pronto. Deixa eu ver quanto tempo. Pessoal, é isso, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o que nós fizemos. Vou tirar as tintas aqui pra não fazer bagunça. Ó, aqui nós fizemos a folha, iniciamos aqui a nossa orquídea. Aqui eu já adiantei essa porque é repetição, né? Aqui, nosso potinho de geleia. Opa. Nós demos acabamento aqui no nosso morango aberto, tá? Esboçamos aqui a geleia, o cordão também. Aí só ficou pra gente fazer o vidro e iluminar, tá? Essa é a etapa que nós conseguimos fazer hoje. Tá bom? Vou afastar bem aqui pra vocês verem. Aí. É isso, pessoal. Final de mais uma aula. Obrigada a todos e até a próxima.